Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos dar continuidade a este trabalho glorioso, santo e maravilhoso, que Deus nos concede de estar aqui trazendo a você a santa e gloriosa palavra de Deus. Aleluia. Quero louvar o hino 186, de valor em valor. E diz: pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que o dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que o dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta liça: combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que o dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Louvar o hino. Glória. Aleluia. Louvar o hino 196. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá, a rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Já de muito foi achado a rosa e provado o excelente odor, o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa do céu. Precioso para mim é Jesus,
Precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso. Vai depressa, a noite já vem. E se perde o amor glorioso, será triste para ti ou além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Continuaremos adorando a Deus com os hinos da harpa cristã. E vamos louvar a Deus com um bastante conhecido hino de número 1 menor. Longe do Senhor andava no caminho de horror, por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. O juízo não pensava nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, foi aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça, o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, deseja te salvar. Aleluia. Aleluia. Não, é porque não pode ficar no meio como sinal. Ficar no meio como sinal. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E o propósito de Jesus Cristo em nossas vidas é de nos salvar, nos proporcionar salvação e vida eterna. Esse é o propósito de Jesus. Ele veio justamente para isso, para nos
reconciliar com Deus. No momento em que Jesus Cristo, ele se fez carne e habitou entre nós, e morreu na cruz do Calvário por mim e por você, pecador, foi justamente para isso, para nos proporcionar mais essa rica oportunidade de nós termos comunhão com Deus. Porque nós mesmos, nós não somos merecedores desse feito maravilhoso na qual Jesus Cristo proporcionou. Mas o bom é que Deus nos ama. Ele olha para nós com um olhar de misericórdia, diferente dos olhares humanos, que julgam, que condenam, mas Deus, ele nos proporcionou um dos atos mais maravilhosos que um ser humano não, porque Jesus Cristo, ele é Deus, mas ele estava como homem aqui na terra, com o propósito de morrer na cruz e nos proporcionar esse ato maravilhoso. E hoje nós temos esta rica oportunidade de se arrependermos dos nossos pecados e aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Ele é o único que pode nos proporcionar isso. Ele é o único caminho que nós devemos trilhar, até porque todos que já passaram aqui na face da terra estão descansando, estão esperando o dia do juízo. Somente Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e hoje ele vive para todo sempre. Somente Jesus, no momento que ele auto se afirma como o único caminho, Jesus Cristo, ele se auto afirma como o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outro caminho na qual o ser humano possa trilhar para se chegar a Deus. Não existe. Somente Jesus Cristo, ele pode proporcionar a eu, a você, a todos os seres humanos, esta comunhão. Somente Jesus. Mas para que isso venha acontecer em nossas vidas, nós precisamos primeiramente reconhecer que somos pecadores, falhos e indignos da graça de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos se arrepender dos nossos pecados e aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Mas infelizmente nem todos querem tomar essa atitude, achando que apesar de Deus ser amor, ele não é justiça. Deus, ele vai julgar todos nós, seres humanos, de acordo com as nossas atitudes. A palavra de Deus diz que só há uma forma de se salvarmos, é tendo fé, crendo em Jesus. Eu preciso crer que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Eu preciso crer que Jesus Cristo, ele veio à terra para morrer por mim, pecador. Eu preciso tomar essa atitude de se arrepender e passar a viver conforme a vontade do Senhor. Aleluia. Eu queria aproveitar a oportunidade e ler um texto que está no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, na qual escreveu Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 34 ao versículo de número 38, que tem como epígrafe do texto: cada um deve levar a sua própria cruz. A palavra de Deus diz assim: e chamando assim a multidão, Jesus, aqui é Jesus falando, e chamando assim a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto
qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele aproveitando aqui esta oportunidade, na qual estava uma grande multidão ao seu redor, ele aproveita para falar aquilo que aquela multidão necessitava, precisava ouvir. Provavelmente não era aquilo que eles queriam ouvir da parte de Jesus, mas era aquilo que eles precisavam ouvir. Ei, Rogério, não dá ali meu lenço. Jesus, ele diz para eles: aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser me seguir, aquele que quiser ter eu em sua vida, ele precisa negar a si mesmo. Não é negar a sua identidade, é negar a sua vontade, o seu desejo, o seu prazer, e procurar a viver conforme a vontade do Senhor. Jesus, ele falou para aquela multidão, porque onde Jesus Cristo ele andava, o seguia grandes multidões. Muitos queriam se beneficiar daquilo que Jesus Cristo proporcionava, porque onde Jesus estava, tinha fartura de tudo, milagres, prodígios e maravilhas, e sem falar que aquele que estava com fome era alimentado. Mas o que Jesus Cristo queria realmente proporcionar a eles era a salvação. E o que realmente Jesus Cristo ele quer nos proporcionar é a salvação. Ele fez justamente aquilo que todos nós precisávamos, que era morrer por nós, pagar um sacrifício, pagar o preço da qual o salário proporcionou, a morte. Hoje todos os seres humanos têm a oportunidade de viver eternamente. Só basta tomar essa atitude na qual Jesus Cristo, ele falou: ó, vocês precisam negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz e seguir, e me seguir. Eu preciso negar as minhas vontades, os meus desejos, que não é fácil. O homem ele só consegue negar os seus desejos, as suas vontades carnais, no momento em que ele tem Cristo Jesus em sua vida. Se o homem não tiver Deus em sua vida, ele jamais vai conseguir vencer os desejos carnais. Porque nós, seres humanos, nós temos já a semente do pecado introduzida dentro de nós. Todos os seres humanos da face da terra, assim que nasce, ele já nasce com a semente do mal dentro dele. E se ele não procurar se apegar com Deus, essa semente brota e ele só faz frutos, só produz frutos que não condiz com a vontade de Deus. O homem por si só ele é mau. O homem por si só ele só produz coisas horripilantes. Para que ele consiga vencer esse desejo diabólico que tem dentro dele, ele precisa abrir o seu coração para que o Espírito Santo de Deus habite dentro dele e ele produza frutos dignos de arrependimento. O homem sem Deus, ele só faz coisas que desagradam a Deus, as piores coisas. Mas quando o homem tem Deus em sua vida, ele teme a Deus e procura a produzir frutos dignos de arrependimento, fazer a vontade de Deus. A palavra de Deus diz assim, ó: quem está em Cristo, nova criatura é. A criatura é transformada, é mudada. A palavra de Deus diz que havia um homem chamado Nicodemos.
que ele teve um encontro, ele foi ter com Deus, porque ele ouviu falar de Jesus. Jesus, ele é Deus. Ele fala assim: bem, bom mestre, bem sabemos que os teus feitos era impossível o homem fazer, se caso Deus ele não fosse com ele. Ele, tanto Nicodemos como toda a cúpula do Sinédrio, sabia muito bem que Jesus Cristo vinha da parte de Deus, porque os atos, os feitos que Jesus Cristo produzia, eram feitos que somente um homem de Deus pode produzir. Aí Jesus diz para ele: Nicodemos, não te alegres, não fique maravilhado por nós termos tido esse encontro. É necessário que você tenha um novo nascimento. É necessário que o homem venha nascer de novo. É necessário que eu deixe essa vida na qual eu estou vivendo agora sem Deus e passe a viver uma vida com Deus. Como é que eu passo a viver uma vida com Deus? Primeiro, eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu preciso reconhecer Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de minha vida. Quando o homem ele toma essa atitude, ele pode ser o mais vil pecador. Ele pode ter feito as coisas mais horríveis que um ser humano possa ter feito na face da terra. No momento em que ele se arrepende, o Espírito Santo de Deus ele passa a habitar na vida dele. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. O homem que tem Deus, ele pode ter feito, como eu falei, ter feito as piores coisas. Mas aquele que bebia deixa de beber, aquele que se drogava deixa de se drogar, aquele que se prostituía deixa de se prostituir. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro da vida dele. As coisas velhas se passam e a palavra de Deus diz que tudo se fez novo. Por mais que você não queira, por mais que você não creia, mas o Espírito Santo de Deus, ele faz uma transformação na vida do homem. Transforma, assim como todos nós que estamos aqui nesta noite, fomos transformados. Eu não valia o que o gato enterrava. Aí eu entendi, eu vi que eu necessitava tomar essa atitude de ir ter com Jesus. Eu vi que Jesus Cristo tinha transformado pessoas piores do que eu. Aí eu pensei, se Jesus Cristo mudou aquele aí que era pior do que eu, e hoje está uma bênção, por que ele não pode me transformar? Aí o que foi que eu fiz? Eu tomei uma atitude de ir ter com ele. Mateus 11:28, ele chama todos: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele chama: vinde a mim todos os seres humanos da face da terra precisam tomar essa atitude de ir ter com Jesus, porque somente ele pode proporcionar a mudança na qual o ser humano por si só pode fazer. A salvação, rapaz, Deus é tão maravilhoso que a salvação, ela não vem por meio de obras, porque se viesse por meio de obras, só os ricos, só os que têm uma condição financeira boa eram salvos. Mas não, ela vem pela fé. A fé em quem? Em Cristo Jesus. Porque muitos acham que doam cesta básica, passa no sinal e dá uma esmola ao pobre, alimenta cachorros, alimentam gatos. Muitos acham que a salvação vem por meio dessas atitudes. Não, a salvação ela vem por meio da fé. A fé em quem? A fé em Cristo Jesus. No momento em que eu passo a ter fé em Jesus, eu passo a praticar boas obras. Porque o Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar em minha vida. E quando o Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar na vida do crente, na vida do ser humano, ele vê o mundo de uma forma completamente diferente. Porque hoje, o certo é errado e o errado é certo para muitos. Mas para quem crê em Jesus Cristo, o errado é errado e o certo é certo. E eu preciso viver conforme a vontade do Senhor, para que eu possa obter salvação e vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso.
Jesus, ele vem naquela multidão e ele diz, ó: se vocês querem ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo. Eu preciso dizer não para o pecado e sim para Jesus. Tomar a minha cruz e seguir a Jesus. E é tão maravilhoso esse texto que no finalzinho dele diz assim, ó: aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, no dia que eu vier com resplendor e glória, porque Jesus Cristo ele vai voltar. É uma promessa na qual ele nos fez através da sua palavra. Queria voltar novamente para resgatar a sua igreja. A igreja de Jesus não é a igreja evangélica, a igreja católica, não. A igreja de Jesus Cristo aqui na terra são todos aqueles que creem nele. Não, a salvação ela não vem por meio da religião, não. Jesus ele não deixou uma religião fixa aqui, como muitos dizem. A igreja tal é a igreja que Jesus... Não, Jesus Cristo ele não pregou religião. Jesus Cristo ele pregou o cristianismo. Nós precisamos crer em Cristo, viver para Cristo, entregar as nossas vidas a Cristo, porque ele foi o único que tinha, ele foi o único que tinha a possibilidade, nem o outro tinha a possibilidade de pagar o preço do pecado na qual ele pagou na cruz do Calvário. Tinha que ser um puro, um sem pecado, porque todos que vieram, exceto a Jesus Cristo, ele é Deus, mas todos que vieram após Adão, porque a primeira criação de seres humanos foi Adão, depois Eva. Depois de lá para cá, todos que vieram, todos que vieram após Adão, pecaram. Somente Jesus Cristo foi o único que não pecou, foi perfeito em tudo, e foi justamente por conta disso que ele fez esse ato maravilhoso, se entregou, se doou, por mim e por você, pecador, e hoje nós temos a oportunidade de aceitá-lo, ele, como o único suficiente salvador de nossas vidas. Eu quero aproveitar e chamar aqui a irmã Cristina para louvar o Senhor, em nome de Jesus.